Luz, paz e bênção para você. Conforme a proposta inicial de nosso canal, a partir de agora, vamos postar toda semana uma meditação marrana sobre textos escolhidos do Tanakh, a Bíblia Hebraica. Neste vídeo, vou analisar com vocês a Parashá Matot, baseado na Torá, um comentário moderno, edição revisada da União do Judaísmo Reformista. Será uma reflexão profundamente necessária, porque mergulharemos em um dos trechos mais desconcertantes da Torá. Números, capítulo 30, verso 2 a 17. Neste trecho da Torá, leiam para confirmar, a mulher, mesmo ao fazer um voto íntimo e espiritual, pode ter sua palavra anulada por um homem, seu pai ou seu marido. O que vemos nesse trecho, para mim, é algo um pouco chocante. A mulher podia fazer um voto, mas a autoridade última de validação ou anulação estava no homem, seu pai, se fosse solteira, ou seu marido, casada. Aí nós nos perguntamos, como pode algo tão íntimo como um voto espiritual estar sujeito à vontade de outra pessoa, no caso do marido ou do pai? Aí você pode estar se dizendo, mas isso é coisa do passado. E eu me pergunto, será mesmo? Vejam, no livro de orações diárias do judaísmo, chamado Sidur, existe uma reza tradicional que diz o seguinte: bendito és tu, que não me fizeste mulher. Essa reza é parte do ritual matutino e cotidiano de todo judeu praticante. Indica uma ordem legal e espiritual marcada por hierarquia e exclusão. Vejam, dessa forma, na ortodoxia do judaísmo, as mulheres estavam, e em certos grupos ainda estão, proibidas de estudar Talmud, não contavam para um minyan, que é a contagem de uma porção de 10 pessoas exigida para se iniciarem rituais, não podiam testemunhar legalmente em tribunais da lei religiosa. Mesmo no voto espiritual, expressão máxima da alma, a mulher foi posta em tutela. Aí eu me pergunto, por que será que a Torá autorizou essa anulação? O que isso revela sobre a condição espiritual das mulheres no judaísmo tradicional? A partir desse contexto, revelamos então uma estrutura patriarcal presente até nas esferas mais sagradas. Agora vejam que ironia profunda. Existe um personagem na história do judaísmo que é tratado como louco, que ainda no século XVII tratou as mulheres de forma radicalmente diferente desta ortodoxia, desta receita da ortodoxia judaica, conferindo-lhes dignidade e reconhecendo-lhes direitos iguais aos do homem. Estamos nos referindo a Sabbatai Tzvi. Gershom Scholem, o principal estudioso da Kabbalah, ele era um grande admirador de Sabbatai Tzvi. Fez uma pesquisa profunda e escreveu uma obra monumental intitulada Sabbatai Tzvi, o Messias Místico, 1626 a 1676. Eu comprei o e-book, já estudei esta obra, já ministrei aulas na UFS sobre Sabbatai Tzvi.
Veja o que Scholem escreveu neste livro. Existe testemunho fidedigno de que, além de outras inovações na lei, ele prometeu às mulheres libertá-las da maldição de Eva. Vejamos um pouco a história de Sabbatai Tsev. Ele nasceu em 1626 em Esmirna, atual Turquia, no seio do Império Turco-Otomano. Esse império abrigava comunidades judaicas exiladas da Península Ibérica. Muitos judeus sefarditas, cristãos novos, judaizantes, fugiram para o Império Turco-Otomano. O século XVII foi então marcado por crises messiânicas, influenciadas por massacres, exílios e pela disseminação da cabala luriânica. Isto é importantíssimo no seio da diáspora sefardita. A cabala luriânica prometia a redenção cósmica e pessoal. Então, influenciado pela Kabbalah, Sabbatai Tsev estudou desde jovem Kabbalah e começou a manifestar comportamentos místicos e, por volta de 1648, proclamou-se o Messias. Obviamente, foi excomungado por rabinos locais, porém, ele continuou sua peregrinação por cidades como Salônica, Jerusalém, Cairo, chegou a Gaza. Em Gaza encontrou um jovem inteligentíssimo chamado Natan de Gaza, um jovem cabalista que se tornou seu profeta e articulador teológico, consolidando a doutrina sabatiana. Práticas religiosas foram subvertidas, jejuns abolidos, novos festivais instituídos e a Torá foi reinterpretada sob uma ótica mística e antinomista, ou seja, sem apego ao legalismo. A expectativa era de uma redenção iminente e física com a volta dos judeus à terra prometida. O sofrimento era grande. Então, os messianismos proliferam. Em 1666, Sabbatai foi preso por autoridades otomanas. Diante da escolha entre morte e a conversão ao Islã, ele optou por converter-se, tornando-se Aziz Mehmed Efendi. Natan de Gaza explicou isto como um pecado que o Messias precisava cometer para descer aos mundos inferiores e resgatar as centelhas, as clipotes das profundezas. Obviamente, houve um rompimento, mas a seita não se encerrou de todo. Scholem não escreveu uma simples biografia de Sabbatai Tsev, mas fez uma reconstrução teológica, histórica e psicológica do fenômeno sabatiano. Ele tem uma interpretação acadêmica, e interpreta Sabbatai como um produto das tensões espirituais do judaísmo pós-exílio, exílio da Península Ibérica, e Natan de Gaza como o verdadeiro arquiteto da doutrina messiânica. Esta obra de Gershom Scholem mostra como o movimento sabatiano abriu caminhos paradoxais da modernidade, desafiando a ortodoxia e antecipando futuras rupturas no pensamento judaico. O sabatianismo influenciou movimentos posteriores, como o franquismo e até o hassidismo, que ainda hoje está em operação, vivo, forte, no leste europeu. Ao explorar a tensão entre misticismo e racionalidade, abriu novas possibilidades. Scholem vê o episódio como uma extraordinária conflagração espiritual que revelou o poder latente do messianismo judaico reprimido.
A verdade é que Sabbatai Tsev, visto como herético por uns, foi um místico libertador para outros, inclusive para as mulheres, que viam nele a esperança da reversão da maldição bíblica, que está no Gênesis. Com dores darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Confiram, Gênesis 3,16. Sabbatai Tsev quebrou tabus sexuais, permitiu o estudo feminino e prometeu o fim da tutela masculina. Ele ressoava como retorno ao Éden, antes da hierarquia, onde masculino e feminino estavam em uníssono. Adão e Eva, unidos. O que Sabbatai Tsev propôs foi mais do que uma rebelião religiosa. Foi uma visão antecipada da harmonia primordial entre os sexos, que se espera no futuro. Uma tentativa ousada de devolver à mulher sua dignidade espiritual plena. Na verdade, não foi loucura, foi profecia encarnada. Ele vislumbrou com fogo nos olhos e Shekinah no coração um mundo redimido, onde a maldição de Eva seria desfeita e a voz da presença feminina divina jamais seria silenciada novamente. Foi por isso que escandalizou, não porque errou, mas porque chegou antes do tempo. Chegou séculos antes do tempo. Em vários testemunhos do século XVII, preservados na documentação estudada por Gershom Scholem, os rabinos enviavam emissários para observar, para escrever crônicas e relatar o que estava acontecendo na comunidade de Esmirna, em Jerusalém. E nesses relatórios aparece como tema recorrente nas mensagens de Sabbatai Tsev, ele se apresentando como libertador das mulheres da maldição de Eva. Segundo Gershom Scholem, esta afirmação não era apenas simbólica, mas ligada à doutrina profunda. Vejam, esta é a explicação de Gershom Scholem, a doutrina profunda. O fim da dominação masculina seria sinal do início da redenção final. A maldição de Eva, de Gênesis 3,16, que eu me referi, seria suspensa, incluindo a suspensão do sofrimento no parto, incluindo a suspensão da sujeição à autoridade do marido, de um modo geral do homem, incluindo a suspensão da exclusão das mulheres do estudo e da liderança espiritual. Houve um emissário chamado Avraham Yakin, em 1666, que escreveu o seguinte: Sabbatai Tsev declarou: a maldição lançada sobre a mulher será desfeita. A separação impura, nidá, não mais afastará a presença divina. As mulheres de Israel serão restauradas à glória do Éden. Nidá é a separação ritual que ainda hoje existe devido à menstruação. Então, Scholem comentou isso. Isso ecoava o retorno do mundo ao estado antes do pecado. Tema central da Cabala de Isaac Luria. No jardim do Éden, no Éden original, Zacá e Nequevá
estavam lado a lado, sem hierarquia. Obviamente, essa promessa provocou escândalo entre os rabinos tradicionais, que viam nisso inversão da ordem da criação. Mas para os seguidores, para as mulheres que o seguiam, era o cumprimento da restauração final, um tikkun completo. Scholem documenta que as mulheres estavam entre as principais visionárias e discípulas do movimento de Shabbatai Zev. Algumas mulheres recebiam sonhos e revelações diretamente atribuídas, sabe a quem? Revelações que as mulheres recebiam eram atribuídas a Shekinah, como por exemplo, Sara, a esposa de Sabbatai Tzvi, considerada profetisa mística, declarou o seguinte, olha o que ela declarou: a voz da Shekinah fala por mim, pois fui escolhida desde o início. Nesse contexto do movimento de Sabbatai Tzvi, as donas de casa, as mulheres simples e pobres, compunham hinos e executavam rituais inspirados em textos cabalísticos. Fato completamente inédito para os padrões da época e, em alguns casos, até para os padrões atuais, né? Percebeu a ideia? O movimento sabataísta abolia práticas tradicionais de separação. Como eu já falei, aboliu a proibição do toque durante o ciclo menstrual. Isso era visto como parte do tikkun, pois a redenção messiânica traria união total e sem temor. A pureza virá não da proibição, mas da união restaurada, dizia o místico sabataísta Hillel Kazis, que Gershom Scholem cita em seu livro. Sabbatai e seus seguidores romperam fronteiras sexuais, romperam fronteiras de gênero, incluindo nisto casamentos simbólicos entre almas. Que coisa linda! Interpretação de que Adão continha em si Eva, ou seja, uma androginia original. Adão era um ser andrógeno, masculino e feminino. Instituíram rituais eróticos como metáforas da união de Tiferet e Malkut. Tiferet e Malkut. Esta união que é celebrada a cada Shabat. Essas práticas, segundo Gershom Scholem, eram entendidas não como depravação, mas como expressão simbólica da reintegração das Sefirot, além dos binarismos impostos. A visão cabalista da Shekinah como a voz divina feminina, silenciada e exilada, e sua redenção iminente, foi um fator bastante influente no movimento Sabbatai Tzvi. Com base, então, no livro de Gershom Scholem, com base no Zohar, com base na Cabala Luriânica e em análises históricas e espirituais, fizemos este vídeo como um chamado ao despertar da consciência sagrada feminina. Assista, reflita e compartilhe essa mensagem com quem busca uma espiritualidade mais justa, mística, inclusiva e viva. No Zohar, o exílio da Shekinah é frequentemente associado ao sofrimento das mulheres, marginalizadas, profanadas, silenciadas. Vejam, este vídeo marca a primeira paraxá do canal Meditações Marranas.
Ele visa, então, esta redenção messiânica, a reintegração da Shekinah com Tiferet, ou seja, o feminino voltar a ocupar seu trono sagrado. Vejam, a libertação das mulheres é condição da restauração cósmica. De maneira que, como primeira reflexão, primeira meditação, baseada em uma paraxá, eu gostaria que você, se este vídeo falou ao seu coração, se esta mensagem efetivamente repercutiu em seu interior, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, curta o vídeo para que os algoritmos do YouTube reconheçam e possam dinamizar o canal, comente aqui embaixo e compartilhe e também indique o vídeo e o canal para seus amigos. Na próxima semana teremos outra reflexão, outra meditação marrana, baseada nos textos da Torá e ampliando também, baseada nos textos do Tanakh. Até o próximo vídeo.